paz do Senhor, se colocar em pé para fazermos a leitura da palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus. Eu sei que ele vai ser mostrado aí, você pode acompanhar como quiser. Mateus capítulo 24, versículos 6 a 8. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Senhor, nós recebemos a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Como sempre o Senhor tem falado, como sempre o Senhor tem nos alertado, nos avisado. Deus, que o Teu Santo Espírito esteja se movendo em cada coração nesta manhã. Ó Deus, para que nada venha nos desviar do Teu propósito em estarmos aqui, que a louvarmos e adorarmos e ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Abençoa cada coração, abençoa cada mente, Senhor. Abençoa os nossos ouvintes pela internet, também fala com cada um deles. Te agradecemos desde já, ó Deus, pela Tua presença, no nome precioso de Jesus. Amém. Podemos assentar. Eu dei como tema, para esta palavra, o momento perfeito para avaliar. Momento perfeito para avaliar. E para avaliar, eu também fui no dicionário procurar o que temos a respeito desta palavra, a sua definição. E ela nos diz que ela quer dizer também determinar o valor, o preço, a importância de alguma coisa. Eu não sei quantos irmãos ainda usam o dicionário português, mas cada dia que a gente vive aqui, a gente corre mais para o dicionário para saber se está escrevendo com 2 S, com um S só, se está escrevendo correto, e o dicionário nos ajuda muito. O dicionário é uma referência, é uma avaliação para a nossa escrita e, às vezes, até para a nossa pronúncia. Às vezes, nós pronunciamos certas palavras que têm sentido diferenciado. Mas a importância de alguma coisa, a importância de alguma coisa que estamos realizando, a importância de alguma coisa que nós estamos envolvidos, ou algum empreendimento, mas muitas vezes a palavra avaliação, ela nos assusta, ela nos chateia, ela nos reprova. E tem gente que não gosta de ser avaliado, porque tem medo de ser reprovado ou rejeitado. Muitas empresas têm um sistema de fazer avaliação dos seus funcionários, como eles estão procedendo, se eles estão seguindo as normas. Até me lembrei agora, estava conversando com a irmã Luciana, fazendo discipulado com ela. Ela estava me contando uma história muito interessante, porque ela é da área da medicina, da enfermagem, e ela estava ali preparando enfermeiras para um determinado teste, uma prova, uma avaliação, e uma delas estava fazendo as coisas de qualquer maneira, porque ela estava confiada nos seus 20 anos de carreira
que ela sabia fazer tudo bem, mas ela estava contra as normas. Então a irmã Luciana falou, senhorinha, por favor, eu sei que você tem 20 anos de carreira, mas você precisa fazer de acordo com as normas, de acordo com o padrão. Se você está fora do padrão, você pode ser reprovado. É aí que as pessoas têm medo da avaliação. Ficam preocupadas, vão me avaliar. Que nota que eu receberei? Vou ser contratado ou vou ser rejeitado? Qual o objetivo da avaliação? Ela tem como objetivo descobrir minhas fortalezas e debilidades para tomar decisões necessárias que preciso melhorar aonde eu fui reprovado ou manter-me melhor onde eu fui aprovado. A avaliação serve também para não só melhorar a qualidade das empresas, dos produtos que estão saindo, que nós estamos comprando, mas também para melhorar a qualidade de vida espiritual, de vida emocional. As minhas emoções normalmente são abaladas por alguma situação, ou foram abaladas. Nós precisamos, então, de avaliar a nossa qualidade física, o nosso físico, a nossa saúde financeira também. Enfim, todas as áreas da nossa vida precisam ser avaliadas. Uma certa feita, estava num congresso de famílias e o preletor estava compartilhando conosco uma história, um ato verídico que aconteceu com uma pessoa que ele estava discipulando. Levou esse rapaz para sua casa para ter mais conhecimento e foi para um jantar. Estavam ali conversando sobre as coisas de Deus. Mas em determinado momento, com a esposa, o pastor teve um atrito. E ele precisou pedir licença para o jovem discípulo e se dirigiu ao quarto para conversar com a esposa. E o rapaz ficou assim, uau, que cena, vim aqui na casa do pastor, acontece uma coisa dessa. Não sei se eu fico esperando ele ou vou embora. Mas daqui a pouco a porta se abriu e sai o pastor abraçado com a esposa, não é? Dando risada, e ele voltou a conversar com o discípulo, com o jovem, e ele falou, olha, sabe o que acontece? Ele falou, pastor, não precisa me explicar nada. Eu já pude fazer uma avaliação como vocês resolvem os problemas aqui. Eu vi que há perdão, eu vi que há alegria, há entendimento entre vocês. Este é o momento perfeito também para avaliarmos os nossos dias, ou melhor, os últimos dias que nós temos vivido, ou meses, e verificar se nós estamos indo, se nós estamos caminhando na direção correta dos planos que Deus tem para a nossa vida, como indivíduos, ou como família, ou como povo de Deus. Nós estamos caminhando, nós estamos avançando. Será que nós estamos acertando? Será que nós estamos indo na direção certa? Será que o que eu tenho ouvido que eu devo fazer como um cristão, como um filho de Deus, como um servo de Deus, será que está correto? Porque muitas vezes nós ouvimos muitas coisas que estão se falando na mídia, na internet, nas mensagens, nas pregações. Como já comentamos aqui outro dia, experiências particulares que têm virado teologia para a igreja, que tem se tornado uma norma de vida, e isso vai contra a palavra de Deus. Porque os fundamentos dele para a nossa vida já foram dados. Os fundamentos já estão encerrados.
O que nos basta é conhecermos, é andarmos neles e não ficarmos inventando coisas novas. Tenha muito cuidado sobre isso. Como foi falado no domingo passado, nos testemunhos, nós não estamos aqui para julgar as decisões que cada família tomou diante da ameaça do furacão Irma. Mas vamos pensar um pouquinho e avaliar. Domingo, durante o louvor, nós cantamos: quando as trevas me cercarem, cantar eu vou, eu te bendirei, ó Senhor. Mas quando tudo indicava que o furacão passaria por cima de Tampa e que a minha casa estava na linha do mapa indicado pela Cruz Vermelha, as trevas estavam vindo em nossa direção. E por que nós não cantamos neste momento? Se elas vierem contra mim, eu louvarei, eu cantarei. Eu estou tomando isso como exemplo, o furacão, por ser algo tão recente que ainda está na nossa mente. Nós não esquecemos totalmente dele. Embora nós estamos numa temporada, de furacões, de vendavais, nós não podemos baixar a guarda. Não precisa queimar as tábuas que foram colocadas, os plaiudes, nas portas, nas janelas. Pode ser que vai ser necessário. Não descarte o kit furacão. Não descarte. Isto. Até que passe toda esta season. É importante. Agora, há muitos tipos de furacões que passam na nossa vida. Há muitos tipos de furacões. Não são somente os vendavais. Existem enfermidades, perda de trabalho, perda do imóvel. Ah, como é triste perder o imóvel, gente. Alguns aqui já passaram, eu também. Fica aí com o governo, fica com o banco, não é mesmo? Mas nós perdemos. Perda de um familiar. Mas normalmente, quando se passa por um furacão desses em nossas vidas, é quase que obrigatório fazer uma avaliação de tudo isso que ocorreu conosco, com a nossa família, com o nosso povo, com a nossa igreja. Se é perda de trabalho, você senta para fazer uma avaliação, para refazer o seu orçamento financeiro. Se foi alguém que sobreviveu de uma cirurgia, de uma enfermidade, de um câncer, ou mesmo de um acidente de carro, então a pessoa diz: eu vou repensar a minha maneira de viver, de me alimentar, eu quero estar mais próximo da família, porque eu percebi que por um fio eu estaria já fora daqui, eu já teria partido, mas Deus teve misericórdia, Deus me deu mais um tempo de vida. O que eu devo fazer então? E assim nós vamos fazendo avaliações na nossa vida. Não existe um único padrão de medida para todas as coisas. Sabemos que quando nós queremos comprar algum tecido, principalmente as mulheres, no Brasil se usa o metro, a medida para medir pequenas distâncias. Aqui se usa o yard, correto? Agora, se você for na loja comprar um yard de tecido, você vai encontrar uma mesa que está ali a medida padrão. Eu já vi alguém medindo assim, pega faz assim, põe aqui, estica para lá e diz que é 1 metro. Se você for comprar lá o tecido e a mulher fizer assim, falou: não, faz favor, põe aqui na medida, não é mesmo? Eu quero ver a senhora medir. Não, mas aqui tem 1 metro, tem uma yard. Você não vai acreditar. Você quer ver esta medida sendo usada realmente. E
Para longas distâncias se usa o quilômetro no Brasil, aqui se usa as milhas. Enfim, para todas as coisas, para líquido se usa o litro. E nós conhecemos, então, esses padrões de medida que são muito importantes. Embora alguns adulterem, não é mesmo? Alguns adulterem. Posto de gasolina, a gente tem maior medo, não é mesmo? Será que é um galão? Será que é 1 litro que eu estou pondo no meu carro? Não estou sendo lesado? Mas é uma questão de honestidade dos homens que fazem isso. Agora, o texto que nós lemos, nós vamos ver que na vida espiritual nós temos que usar a Bíblia, que é a palavra de Deus, e ela é o nosso padrão de avaliação. A Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso padrão. E esse texto que nós lemos, irmãos, eu gostaria que vocês refletissem mais. Não é porque aconteceu tudo isso, não é? Mas é porque está acontecendo mesmo. E você vai ver a Bíblia se cumprindo. São coisas que alguém pode falar, mas isso já aconteceu. Essas mensagens há 1000 anos atrás também foram proclamadas. Mas o que nós estamos vendo é uma intensidade maior dos acontecimentos. E não somente isso, os sinais no céu, os sinais que nós olhamos para a história de Israel, o que os rabinos estão falando, o que os estudiosos estão falando, os acontecimentos não estão sendo assim aleatórios, mas há uma convergência para a palavra de Deus, e você vê a palavra se cumprindo. É um pouco assustador quando você pensa que você poderá passar algumas coisas. E esse texto aqui fala sobre o princípio das dores. Depois, logo mais na frente, ele vai falar sobre a grande tribulação. Eu sei que existem algumas correntes que nós não vamos passar nada, nós vamos estar livre. Não pense que você é imune. Preste atenção. Guarda bem isso. Comigo não vai acontecer. Não. Com os ungidos de Deus, mas todos nós somos ungidos de Deus. Não é só o pastor que é ungido de Deus. Todos nós somos ungidos de Deus. Mas os ungidos, olha que palavra, os ungidos ficam doentes. O carro dos ungidos quebram. Os ungidos perdem o trabalho. Irmãos, então nós não somos uma classe de pessoas imunes. E aqui ele está falando sobre princípio das dores. Porém, tudo isto é o princípio das dores. E depois você vai ler em casa a sequência, não é mesmo, das nações, do tempo que muita gente vai se escandalizar. Se escandalizar? O povo, o mundo não vai se escandalizar com eles mesmos. Embora aconteçam tantos escândalos na sociedade, que não precisa conhecer a palavra de Deus, porque a honestidade, né, de um homem não depende se ele é cristão ou não. Ele precisa ser honesto. Se ele aprender um dia, ele precisa ser verdadeiro. Não vamos entrar nessa questão horrível que está acontecendo na nossa nação brasileira, aonde já estão falando até na intervenção do exército. Pensa bem. Então, está acontecendo uma calamidade como nunca se viu, em grandes proporções. E esse texto que nós lemos nos faz refletir. Nós precisamos refletir na palavra de Deus, o que ela está nos mostrando, o que ela está nos indicando, porque estes sinais estão vindo para falar conosco. Os céus, vamos olhar para o céu. Vamos olhar para o céu. São furacões, são terremotos, são incêndios, perseguições e mortes aos cristãos em vários países do mundo.
A segunda revista Exame desse mês, existe mais de 20 guerras acontecendo no mundo atual. Agora, 20 delas são as mais mortais. Guerras. 20 delas são as mais mortais. Fora as outras nações que estão se ameaçando, não é mesmo? Se você fizer isso, eu solto uma bomba. Se você fizer aquilo, eu mandarei o exército para lá, os porta-aviões e a tropa de elite. Nós podemos derrotá-los, nós podemos dizimá-los, vocês vão desaparecer da terra. Ameaças. E que pode se culminar em coisas verdadeiras. 2 de Timóteo, capítulo 3, está se cumprindo nos nossos dias, irmãos. 2 de Timóteo, você fala, mas é uma profecia, pastor? Não, mas ele falou que os males e as corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Foge desta gente, porque eles perderam o temor a Deus. Não há mais amor a Deus, respeito à palavra de Deus. A mentira está prevalecendo. O roubo está prevalecendo. Antigamente era só o brasileiro que gostava de tirar vantagem em tudo, não é mesmo? Antiga propaganda lá do Brasil. Agora nós vemos que o mundo inteiro está fazendo que nem os brasileiros. Gente, que mau exemplo. E é a palavra de Deus se cumprindo. Por que então fazer uma avaliação? Por que então fazer uma avaliação? Nós devemos fazer uma avaliação da nossa fé. Está ali escrito em inglês. Avaliação da nossa fé. Realmente eu creio em Deus, eu creio no poder de Deus, eu creio na palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ou tem uma parte que é, outra parte que não é? Não vá atrás dessas conversas. A Bíblia é a palavra de Deus, a infalível palavra de Deus, a verdade. E nós temos que crer, nós temos que transmitir esta verdade aos que não conhecem, aos que estão na escuridão, aos que estão nas trevas. Foi dado a nós, a igreja, esta incumbência. Vamos então avaliar a nossa fé. Eu creio no poder de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio naquilo que Ele falou que vai acontecer, mas que também Ele vem buscar os seus remidos. Aleluia! Nós temos que crer e viver conforme a sua palavra. Nós temos que avaliar o nosso amor por Deus, porque a palavra diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Será que nós fazemos isso? Amamos a Deus com toda esta intensidade e também amamos o nosso próximo como a nós mesmos, porque nós não queremos nenhum mal para a nossa vida, nós só queremos o bem. Então, o meu próximo está aqui, eu posso fazer, eu devo fazer o bem a ele. Avaliar a nossa justiça. Nós queremos sempre que façam justiça conosco. Eu trabalhei por 100, eu quero 100. Não me pague 99, porque é uma injustiça. Eu trabalhei pelo 100. Agora, quando eu vou pagar o 100, não vai dar para pagar o 100 hoje.
sabe, você só leva 90. Ai, que justiça é essa? Isso é uma injustiça. Deus é contra a injustiça. Deus abomina a injustiça. Avaliar a nossa verdade. Fale sempre a verdade comigo. Não gostam que mintam para mim. Não gosto de ser enganado. Mas quando eu falo com as pessoas, quando eu me comprometo com as pessoas, aonde está a verdade do seu coração, meu irmão, minha irmã? No dia a dia. Até às vezes em casa, nós falhamos com a verdade. Eu vou fazer isso assim, assim, e não faz. Não cumpre. E as pessoas, os filhos, eles podem olhar para nós, porque normalmente eles olham assim, né? Nós somos bem grandes, parecemos gigantes perto das crianças. Não é verdade o que o papai está falando. Não é verdade o que a mamãe está falando. E assim isto vai minando a mente deles. Avaliar a nossa alegria e no que cremos em nossa vida cristã. Do evangelho que nós ouvimos, que estamos vivendo, que estamos praticando. Qual é a prática? A prática da nossa vida cristã com relação ao evangelho que recebemos de Jesus, irmãos. É algo poderoso, é algo maravilhoso, porque o evangelho é o poder de Deus que transforma vidas. Que transforma vidas. Se ela ainda não transformou a sua vida, você está em falta. Você não está aplicando o evangelho, porque se você conhece, se você carrega ele, mas não usa ele no seu dia a dia, na sua vida, você está em falha. Avaliar se estamos nos caminhos do Senhor ou se estamos nos desviando do caminho, ou talvez já estamos desviados. O fato de virmos aos domingos nos cultos, o fato de nós contribuirmos, dizimarmos, ofertarmos, isto não garante que nós estamos vivendo ou tendo uma vida no centro da vontade de Deus. Isso nos torna, assim, religiosos. E o Senhor não quer mais religiosos, Ele está por aqui com os religiosos. Deus quer homens e mulheres comprometidos com o seu reino, com a sua palavra, com a verdade, para anunciar que Ele vai voltar, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta. Este é o nosso Deus. E Deus conta conosco. Deus conta conosco para essa tarefa de resgatar vidas. Assim como nesses dias pessoas estão se mobilizando, se oferecendo para ir ajudar, para ali aos atingidos do terremoto. Eles precisam de gente mesmo. Mas Deus também tem um trabalho maior do que isso. E Ele precisa de gente como você, como eu, para falar de Jesus como Salvador, como Senhor das nossas vidas. Que fora dele não há salvação. É somente em Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Avaliar para ver se não começamos bem e estamos terminando mal. Paulo, o apóstolo, falou aos Gálatas, capítulo 5, 7, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Sempre o começo é um entusiasmo muito grande. Vamos fazer corridas, vamos caminhar 3 milhas por dia. Estamos lá, preparamos, compramos roupa especial, compramos tênis e tal, e vamos, e daqui a pouco você já não anda mais 3 milhas, daqui a pouco você vai diminuindo, eu acho que eu não vou mais. E os companheiros
começam a perder companheiros, vão perdendo companheiros, não é? Na corrida esportiva. Algo assim que é interessante fazer caminhadas. E Paulo falou isso com Gálatas. Vocês corriam bem, vocês começaram correndo bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? E eu vos pergunto, o que está impedindo você de continuar na verdade? O que está impedindo você de continuar a caminhar, a andar na verdade de Deus? Talvez você já tenha algumas respostas para dar se alguém perguntasse isso a você. São as coisas da vida. O senhor sabe. São as coisas da vida. E Jesus, numa outra ocasião, advertindo, falando com os seus discípulos sobre essa questão do final dos tempos, das coisas que começariam a acontecer, ele falou assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. É uma história interessante. Procure saber sobre a história da mulher de Ló. Não posso contar tudo aqui agora. Mas a mulher, ela tinha uma família que teve que sair de uma cidade às pressas, porque Deus ia destruir aquela cidade. E Deus deu uma ordem para eles: não olhem para trás. Sigam, saiam, fujam, não olhem para trás. Mas a senhora Ló, ela não resistiu. Porque ela tinha uma casa linda, maravilhosa, ela tinha tantas coisas ali plantadas, ela tinha, fora o que continha na casa, vocês nem imaginam o que tinha na casa, eu também não. Não sei o que tinha lá, porque a mulher estava com o coração tão apegado, e ela então estava desesperada, porque aquilo ia ficar para trás. Meus móveis que eu comprei a semana passada, lá da IKEA, de outras, por favor, Signature. Vocês que estão acostumados a comprar móveis todo ano, porque os móveis se estragam, né? A gente tem que comprar, né? Principalmente sofá, que usa muito. Vou ter que deixar para trás. Vão ser inundados, encharcados. Aquela cristaleira linda, maravilhosa, de madeira, de lei. A mulher do Ló não resistiu. Ela olhou para trás e ela foi convertida numa estátua de sal. A família seguiu, se salvou, mas ela não. Então Jesus faz essa advertência: olhai para a mulher de Ló. Irmãos, se as coisas dessa vida estão impedindo você de orar, larga estas coisas para trás. Se as coisas dessa vida estão impedindo você de ter uma comunhão íntima com Deus, largue essas coisas para trás. Que coisas são essas que você está priorizando tanto que não a presença de Deus, quando Ele diz: buscar em primeiro lugar o seu reino? O reino de Deus. O reino de Deus. Não o reino da terra, não o meu reino, mas o reino de Deus. E as demais coisas vão vir, as demais coisas Ele vai dar, ou Ele vai acrescentar se precisarmos. Mas se as coisas desta vida estão impedindo você de tomar um tempo de estudar a palavra de Deus, um tempo com qualidade, não, eu fiz a leitura porque domingo o pastor fez a leitura lá de Mateus, eu já li a Bíblia para a semana inteira. Vou esperar para a próxima semana. Se as coisas desta vida estão impedindo você de ser alimentado, tem gente que morre porque não come, de inanição. E há muitos crentes também já quase sendo sepultados, porque não comem.
Agora eu falei sepultados, eu me lembrei de uma visão que a irmã teve no Brasil e compartilhou conosco, que ela entrou numa igreja e ela viu uma fila de caixões que se perdia, não conseguia ver o final de caixões, e tinha gente dentro, tinha pessoas dentro. Tem pessoas que têm medo da morte, que quando vê um caixão vazio ele treme mesmo. Tem medo da morte, irmão. Quem tem Jesus não teme a morte. Ele está preparado sempre, sempre. Anytime. Vou estar com Cristo. E aquela irmã teve esta visão e ela começou a aproximar dos caixões, mas ela viu que tinha gente lá dentro. Pessoas da igreja estavam nesses caixões, como mortas. Como mortas. Será que nós estamos vivos ou estamos vivendo como mortos? Tem uma palavra de Paulo sobre essa questão: desperta tu que dormes, não é? Levanta-te dentre os mortos, que Cristo te iluminará, que Cristo te esclarecerá, que Cristo te usará. Aleluia. As coisas dessa vida te impedem de confiar em Deus e na sua palavra? E quando você não confia mais na palavra de Deus, sabe o que acontece? Você passa a confiar em homens. Você passa a confiar em homens, no que eles falam, na ciência, no poder dos homens, nas respostas dos homens. A confiar em você mesmo e na sua força, na sua sabedoria. Mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos adverte. Lá em Jeremias 17, você conhece, posso repetir. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito serás. Você que tem se apartado do Senhor, da sua palavra, olha o que pode acontecer. Não seja maldito, mas sim bendito. E, finalmente, avaliar se estamos preparados. Porque o nosso alvo é a eternidade. O nosso alvo é para aquele lugar que Jesus disse que já foi preparar e Ele vem buscar, e Ele falou que aonde Ele estiver, eu quero que vocês estejam também. Ele não quer perder ninguém. Ele já falou isso com o Pai, está resolvido, está combinado. Ele não quer perder ninguém. Mas alguém pode se perder. Não que ele queira, mas a determinação humana, a determinação carnal. O nosso alvo é lá reinar com Ele por toda a eternidade. Irmãos, nós estudamos 1 de Coríntios nas sextas-feiras. Que coisa linda, maravilhosa, quando nós vamos receber aquele corpo glorificado igual de Jesus, que não tem mais limite de tempo, de espaço, de nada. Corpo glorificado igual de Jesus. Seremos como Ele é. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Nós somos salvos em Cristo, mas não estamos imunes das lutas, das tribulações, dos furacões, dos terremotos, da enfermidade. Nós não estamos imunes. Eu gostei de uma postagem da irmã Fabiana, esposa do pastor Jurandir. Deus livrou os discípulos da tormenta. Deus livrou Paulo na tormenta. E não livrou os filhos de Jó da tormenta.
Deus é e sempre será Deus. Aleluia. Se Deus quiser, irei. Se Deus não quiser, não irei. Se Deus quiser, Ele vai curar. Se Ele não quiser curar, fico sem cura. Morro, mas eu estou com Ele. Eu estou na vontade dEle, andando com Ele. Aleluia. Nós precisamos avaliar se estamos preparados. O nosso preparo vem aqui da palavra de Deus. A Bíblia é o alimento para nós e ela nos mostra como nos prepararmos em determinados momentos da nossa vida para que nós tenhamos reações positivas, tenhamos reações segundo a sua vontade. O querer de Deus, Deus se alegra quando a sua vontade é feita nas nossas vidas. E eu sei que cada pai, cada mãe que tem ensinado os seus filhos, os nossos corações se alegram em vê-los respondendo a isso, correspondendo, sendo obedientes, se preparando. Como é gostoso de ver quando a palavra de Deus vai penetrando na mente dos nossos filhos pequenos, das nossas crianças, dos nossos netos. Você se alegra. Olha como ele está orando, olha como ele está recitando a palavra de Deus. Ele está fazendo cobranças em cima da palavra de Deus. Mas papai, a velocidade é 45, o senhor está 55. Eles estão observando. Eu quero ler com vocês em Efésios 6, sobre algum preparo espiritual que nós precisamos ter, queridos. Efésios 6 é tão conhecido de todos, mas a prática dele às vezes não é. Quando ele fala sobre a armadura de Deus, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É na força, no poder do Senhor que nós vamos passar, que nós vamos avançar, que nós vamos ir para o outro lado. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque ele está armando ciladas contra todo mundo e contra nós também. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Se prepara mesmo para entrar nessa batalha espiritual. A nossa luta não é no ringue, não é essas lutas que você vê, que eu nem sei se deveria continuar vendo, essas lutas de homens contra homens, a ponto de se matarem, de se sangrarem. Não é essa luta, não. A nossa luta é espiritual. Espiritual. Aí você passa pela luta ou por uma provação, você esquece de orar. Aí você vai ver, nossa, isso era coisa do maligno, que está aí querendo me perturbar, me roubar, me levar ou fazer isso. Então, e por que não orou? Por que não preveniu? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau vai chegar. O dia mau para alguns já chegou, para outros vai chegar. E nós temos que estar preparados. E ele diz ainda mais, que resistir, que nós devemos resistir, e depois de terdes vencido, aleluia, nós vamos vencer. Com Jesus, iremos vencer. Tudo permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando, uma vez por mês? Orando? Não.
em todo o tempo, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Nós devemos orar uns pelos outros. Nós devemos orar pelos afetados lá do furacão, não é mesmo? Aqueles que estão sendo perseguidos, porque existe uma igreja muito grande, irmãos, uma igreja que está sendo perseguida, que não pode ler a palavra de Deus, que não pode cantar, louvar, se reunir, que nem nós estamos fazendo. Tem um grupo enorme, milhares de irmãos, no mundo afora, que estão escondidos, que se falarem, cortam o pescoço, é perseguido, é morto, vai preso, e assim por diante. Devemos orar pelos santos, os santos desses irmãos que estão espalhados por todos os lugares. Queridos, pensemos em tudo isso. Pensemos em tudo isso. Você que conhece a palavra de Deus. Se você conhece parte da palavra de Deus e ainda não tomou uma decisão, você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. Havia, nos dias de Jesus, um doutor da lei, conhecedor da lei. E esse homem procurou Jesus. Ele chamava Nicodemos. E ele foi lá conversar a Jesus. Jesus, explica direito esse negócio aí, porque eu estou achando que eu estou salvo, ou eu estou achando que eu ainda não estou salvo. Explica para mim. Jesus falou, Nicodemos, você é um doutor da lei, você conhece a lei. A lei aqui era o Velho Testamento para eles. Você conhece? Conheço. Então, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Mas o que é isso, Senhor? Eu conheço a lei. Como nascer de novo? Já nasci uma vez. Tenho que voltar no ventre da minha mãe? Não, que isso? Isso é impossível. Não vai um homem velho nessa idade com você. Não tem mais jeito. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, se render a Ele como Senhor e Salvador, para que Ele venha perdoar os seus pecados, para que Ele venha escrever o seu nome no livro da vida, para que você tenha certeza de vida eterna, que não importa as situações que vierem contra nós, eu estou em Jesus, eu estou com Jesus. Como Paulo falou, se eu morrer é lucro. Se eu ficar aqui, eu vou continuar pregando o Evangelho. Eu vou continuar discipulando vidas. Eu vou continuar anunciando, proclamando o reino de Deus. Mas se eu morrer, estarei com Ele. Agora, se eu morrer agora, eu estarei com Ele. Aleluia! E é esta certeza que o Senhor quer que cada um de nós tenhamos. Pode ser que algum dia você já falou, olha, me aconteceu algo que se eu morresse aquele dia, eu não ia para o céu. Que tipo de salvação que você está vivendo ou crendo? Faz uma avaliação. Curvemos as nossas cabeças. Deus amado, Deus bendito, Senhor, Tu és maravilhoso e misericordioso. O Senhor tem dado grandes oportunidades para nós. Meu Deus. Nós não queremos negligenciar, Senhor Deus. Nesta manhã, o Teu Santo Espírito tem falado com cada um que devemos avaliar a nossa vida, Senhor. Se estamos no caminho de Deus, se estamos andando com Ele, fazendo a sua vontade ou não. Senhor, Tu espera de nós uma vida de qualidade com Deus, qualidade, ó Deus, em Te amar, em Te servir, em Te obedecer, em guardar os Teus mandamentos, Senhor.
Oh, que as coisas desta vida não nos roube esta comunhão tão preciosa, Senhor, e esta certeza tão grandiosa que em Cristo Jesus nós somos fiéis, nós somos salvos, nós somos resgatados, lavados no sangue do Cordeiro. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos livrado. Oh Deus, o Senhor está conosco. O Senhor prometeu e a palavra se cumpre. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ó Deus, que nesta manhã, quando a Tua palavra foi explanada, Senhor, que ninguém fique, Senhor, sem uma reação positiva. Que ninguém fique, Senhor Deus, em dizer: eis-me aqui, Senhor, conta comigo, Senhor, eu irei, eu vou, eu farei a Tua vontade, Senhor. Se eu não tinha certeza de salvação, eu quero agora ter em Jesus a minha certeza. Eu quero nascer de novo, eu quero ser um homem novo, uma mulher nova em Cristo Jesus. Ah, Senhor, continua falando, Senhor Deus, com cada coração, que não haja mais resistência, Senhor, mas sim uma entrega, Senhor Deus, ao senhorio de Jesus.